Shalom, homens de honra! 19 de julho. O futuro é melhor do que você imagina. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá no dia 19, então, versículo do dia de hoje. Elevou-me um espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Apocalipse 21, verso 10. O que significa para nós esse versículo? Apocalipse 21, verso 10. Primeiro pedacinho do versículo diz assim: elevou-me em espírito. João não enxergou com os olhos naturais, mas foi conduzido pelo Espírito Santo. Deus revela seu futuro àqueles que andam em intimidade com Ele. Olha lá. Eu e você temos que fazer que nem João, andar em intimidade com o Senhor. Sabe que João que escreveu Apocalipse, né? Livro de Apocalipse, então é isso. Hoje, esse versículo quer dizer o que para nós? Muitas vezes enxergamos apenas os problemas do presente, mas Deus quer abrir nossos olhos espirituais para vermos aquilo que Ele já preparou. Olha lá. Temos que abrir nossos olhos espirituais, que Ele já preparou algo para nós. Quem anda no Espírito consegue olhar além das circunstâncias. Olha lá. E você tem que andar mais no Espírito. Ser mais sensível à nossa carne. Mas como faz, Alexandre? A gente tem que entrar em oração, em jejum, quebrar a nossa carne física, mortificar ela para o Espírito Santo habitar em nós. E aí nós vamos andar no Espírito. Segundo pedacinho do versículo. Há um grande e alto monte. O monte representa um lugar de visão, comunhão e perspectiva. Mesma coisa você subir numa montanha e ver a paisagem lá de cima. É um lugar de visão, a sua visão amplia, sua visão fica ampla no lugar mais alto. E aqui o que representava isso? Uma comunhão e perspectiva daquilo que eles estavam vendo, lá de cima do monte. Deus levou João para um lugar mais alto para que ele pudesse enxergar melhor. Olha lá. Eu e você tem que ir no monte, ver o horizonte amplo. Isso que vai fazer abrir nossa visão. Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o que para nós? Quando buscamos a presença de Deus, nossa visão muda. No alto, enxergamos que as dificuldades de hoje não são maiores que as promessas de Deus para o amanhã. Olha lá. Temos que estar no alto, vendo que as nossas dificuldades vão ser menores. Nós vamos conseguir enfrentar porque a gente sabe que tem um Deus de promessas para nós amanhã. Para mim e para você. Porque Ele está do lado nosso o tempo todo. Terceiro pedacinho do versículo. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém. A nova Jerusalém simboliza a plenitude do reino de Deus. Olha lá. Um lugar de santidade, paz, alegria, comunhão eterna com o Senhor. Olha lá. É só nesse monte que eles conseguiram a alegria, a paz, a comunhão e a santidade com o Senhor. E o que ela simbolizava, esse monte? A grande Jerusalém. A nova Jerusalém que eles estavam vendo lá de cima do monte. A plenitude do reino de Deus. Hoje, Deus quer que vivamos com esperança. Eu e você temos que ter mais esperança. Andar mais na fé. Obediência. O destino dos que permanecem fiéis não é o sofrimento eterno, mas a glória eterna. Olha lá. Fiéis. Eu e você tem que permanecer fiel a Ele. O futuro preparado por Deus é infinitamente melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar. É a fé, onde a gente não sabe, não enxerga o que vai acontecer conosco lá na frente. Essa é a nossa fé. Temos que ter mais fé, porque o Senhor sabe o que tem para mim e para você. Quarto pedacinho do versículo. Que Deus descia do céu. A cidade não foi construída por homens. Ela veio de Deus. Isso mostra que a nossa esperança não está nas obras humanas, mas naquilo que Deus preparou lá.
As nossas obras, a minha, a sua, não é nossa obra humana, é a obra dele. Ele já preparou para nós. Hoje, as maiores bênçãos da nossa vida vêm do Senhor, olha lá. O que eu tenho hoje, o que você tem hoje é dele, a bênção dele. O futuro que Deus está preparando para seus filhos é fruto da sua graça, olha lá. Tudo que ele está preparando para mim e para você, que nós somos filhos dele, é fruto da graça de quem? Dele, do nosso Pai, do seu amor e da sua fidelidade, olha lá. Ele é fiel conosco, ele tem amor por nós, por mim e por você. E a aplicação desse versículo? Mesmo que hoje haja lágrimas, lutas e incertezas, Apocalipse capítulo 21 nos lembra que Deus já escreveu o capítulo final da história. Ele já escreveu o capítulo meu e seu, o final. Ele já sabe como vai ser o final da minha história e da sua. Quem permanece em Cristo pode caminhar com esperança, porque o futuro preparado por Deus é melhor do que qualquer medo, dor ou expectativa humana. Olha lá. O melhor ainda está por vir. Uma frase de impacto que deixa para nós na explicação. Quem enxerga apenas o presente perde a esperança. Olha lá, você não podemos enxergar só o presente, porque a gente perde a esperança. Quem olha pela perspectiva de Deus descobre que o futuro é muito melhor do que imagina. É a nossa fé. Temos que andar em fé para que o futuro venha para nós melhor do que nós imaginamos e do que nós imaginamos. Ele prepara o futuro. Só ele sabe o que vai acontecer, nós não sabemos. Por isso que nós temos que estar na fé. Porque nossos olhos não vão enxergar lá na frente. Só ele que vai enxergar. Vamos para a mensagem central do nosso devocional de hoje, dia 19 de julho. O futuro é melhor do que você imagina. O futuro que Deus nos revela é muito mais promissor O futuro que Deus nos revela é muito mais promissor do que as distopias que o mundo oferece, olha lá. A visão bíblica, ao contrário do pessimismo predominante, é uma de esperança, renovação e construção. João, no livro de Apocalipse, nos mostra uma cidade que desce dos céus. Uma cidade construída segundo o padrão divino. Olha lá. Deus construiu Jerusalém. Essa cidade é um modelo para o nosso presente. A cidade de Jerusalém é um padrão divino do Senhor. Ela foi construída segundo o padrão dele. Essa cidade é um modelo para o nosso presente. A cidade de Jerusalém é um modelo para o nosso presente hoje, meu e seu. Assim como Moisés, que subiu ao monte Sinai para ver o tabernáculo e trazê-lo à terra, somos chamados para subir a montanha e ver o modelo celestial que Deus tem para nós, para mim e para você. Por isso que nós temos que subir no monte, para ter a visão ampla. Nós vamos ver essa visão, as dificuldades vai ficar menor. Para mim e para você. Temos que estar fiel ao Senhor, obediente ao Senhor. A tecnologia, assim como o dinheiro, é neutra. O seu valor depende de como é utilizada. Somos desafiados a dominar essas ferramentas e sujeitá-las ao reino de Deus. Temos que colocar na pé dele. Que nós vamos fazer até com o nosso dinheiro, nós temos que pedir estratégia para ele, para a gente não gastar errado esse dinheiro. Não devemos temer a inovação, mas sim ser aqueles que as utilizam para trazer a realidade do céu para a terra. Nós temos que trazer essa realidade, eu e você, do céu para cá. O futuro pertence aos que sobem a montanha. Vem o plano de Deus e descem para construí-lo. É orar, é jejuar, é deixar o Espírito Santo habitar em nós, para quebrar nossa carne. E você tem que aprender isso, ser mais sensível.
Porque a nossa carne confronta o nosso espírito. E se a gente não quebrar a nossa carne, o Espírito Santo não consegue habitar em nós. Nós não conseguimos ficar sensíveis, não conseguimos ter visão do que Ele tem para mim e para você. Nós não conseguimos escutar a voz dEle. É isso que nós precisamos fazer, eu e você. A cidade de Deus nos mostra... a cidade que Deus nos mostra não é uma fuga. Não foi uma fuga o monte onde eles foram, no capítulo 21 de Apocalipse. Mas um chamado à construção. Somos arquitetos culturais chamados para transformar o mundo em um lugar onde a justiça, a paz e o reino de Deus prevaleçam. Eu e você tem essa missão a fazer. Trazer paz para a nossa família, trazer paz para o nosso irmão, trazer paz onde nós fomos, agir com amor, que ele agia com o pessoal lá, naquela época. Trazer o reino de Deus aqui na terra. Temos que ser semelhante a Ele. Se pergunte todo dia, de tomar uma decisão, se Deus estivesse aqui, Ele gostaria que eu fizesse isso? Se pergunte assim todos os dias. Se pergunte. Se Deus estava aqui, Ele gostaria que eu agisse dessa maneira? Se Deus estivesse aqui, será que eu podia fazer aquilo com a pessoa que eu conversei hoje? Que eu negociei hoje? Se Deus estivesse aqui, Ele gostaria dessa atitude que eu estava tomando perante aquela pessoa? Se pergunte. É isso que nós temos que fazer, eu e você. E o futuro é melhor do que você imagina. O melhor ainda está por vir para mim e para você. Por gentileza, vocês estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dela. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai, hoje, tijolo por tijolo, ajude-me a retomar o que é seu e fazer deste mundo um lugar semelhante ao seu. Que o modelo que vimos na montanha seja o que estamos construindo na terra. Dê-nos graça para construir uma cidade que reflita o seu reino. Amém. Podem abrir os olhos. Vamos construir, eu e você, tijolo por tijolo. Falar para Ele ajudar nós e retomar nós. Fazer o seu fazer, o fazer dele, não é o meu fazer, é o fazer dele. Um lugar semelhante ao seu. Que eu e você faça um lugar semelhante ao dele. Todos os dias. Que Ele tenha um modelo. O modelo que nós vimos na montanha, você, como Ele viu, temos que trazer aqui para a terra. Amém? Que reflita essa cidade de construção. O reino dele, o reino de Deus. Ele fala para nós lermos aqui, nosso devocional, Apocalipse capítulo 21 inteiro. Capítulo 21 de Apocalipse, ele fala assim. Apocalipse está lá no final da Bíblia. Capítulo 21, só vou ler o título para vocês. Depois vocês leem aí. Tá? Mas eu tenho a explicação dele aí. Capítulo 21 diz assim. Diz assim para nós. 21, ó. O título é, do capítulo 21 de Apocalipse, O Novo Céu e a Nova Terra. Depois vocês leem aí nas suas Bíblias. Mas eu tenho a explicação dele para nós aqui. Partes por partes desse capítulo. Primeiro pedacinho do versículo do capítulo 21 está no verso 1 a 2. Ele fala assim, um novo céu e uma nova terra. João vê um novo céu e uma nova terra, porque as primeiras coisas passaram. A nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma noiva para o seu esposo. Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o que para nós? Por mais difícil que esteja o presente, o meu e o seu, Deus já preparou um novo começo para mim e para você. O sofrimento tem prazo de validade, mas as promessas de Deus são eternas. Eu e você temos promessas aqui, que são eternas. Segundo pedacinho do versículo está no verso 3 a 4. Fala assim, Deus habitará com o seu povo. O Senhor declara que viverá com o seu povo. Então ele declara
para aquele pessoal que ele vai viver com aquele povo. Enxugará toda lágrima do povo daquela época, e não haverá mais morte, tristeza, choro, nem dor. Ele declara isso aí, o povo na época lá. Hoje, as dores que enfrentamos eu e você, hoje não serão permanentes, essas dores. Em Cristo Jesus, existe esperança de uma eternidade sem sofrimento. Eu e você não pode ficar pensando nas circunstâncias dessas dores. Temos que ter esperança que tudo vai dar certo, porque Ele está na frente, Ele está nos guiando, Ele está nos ajudando. Não podemos ficar vivendo o sofrimento dessas dores. Pedacinho 3 do versículo diz assim, está no verso 5 a 8. Deus faz novas todas as coisas. O Senhor afirma aqui nesse versículo aqui, 5 a 8. Eis que faço novas todas as coisas. Ele promete a herança aos vencedores e alerta sobre as consequências da rejeição a Deus. Eu e você não podemos rejeitar Ele, que vai trazer consequências dessa rejeição que eu e você está tendo. Hoje, esse pedacinho do versículo diz assim: Deus continua transformando vidas, como a minha e a sua. Quem permanece fiel verá a restauração que Ele preparou. Eu e você tem que permanecer fiel, porque Ele está nos restaurando. Ele está nos preparando para a caminhada. Quarto pedacinho do versículo se encontra no verso 9 a 21. A glória da nova Jerusalém. João contempla a beleza da cidade santa, construída com ouro puro, pedras preciosas e fundamentos gloriosos. Hoje, esse pedacinho do versículo diz o que para nós? Aquilo que Deus prepara para seus filhos é muito mais precioso do que qualquer riqueza desta terra. Eu e você somos filhos. Deus está preparando. Nós somos preciosos para Ele. Nosso verdadeiro tesouro está na presença do Senhor. Eu e você sabendo que nós temos um Cristo habitado em nós. Quer coisa melhor que isso? Nós somos o verdadeiro tesouro para o nosso Pai celestial. Quinto pedacinho do versículo. A presença de Deus é a maior recompensa. Está no versículo 22 a 27 do capítulo de Apocalipse 21. Hoje, na Nova Jerusalém não há templo, porque o próprio Deus é o Cordeiro. Na Nova Jerusalém não há templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro estão presentes. Ó. Não há necessidade de sol nem de lua, pois a glória de Deus ilumina tudo. Hoje, esse pedacinho do versículo 22 a 27, no capítulo 21 de Apocalipse, fala assim para nós: a maior bênção do céu não são as ruas de ouro, mas estar para sempre na presença de Deus. E você tem que estar presente com Ele todos os dias, alinhado com Ele, obediente a Ele, fiel a Ele, perseverante a Ele. É essa esperança que fortalece a nossa caminhada. Ele que está dando estratégia, Ele que está dando direção para mim e para você. Temos que ser fiel, porque lá na frente a gente não está enxergando nada, a gente tem que andar na fé. Ele sabe o que vai acontecer conosco, comigo e com você. Mas precisamos ser fiel a Ele. Ele construiu o mundo, Ele sabe como que está vivendo o mundo, Ele sabe o que está acontecendo no mundo hoje. Ele sabe o que está acontecendo agora, nesse exato momento, às 20 horas e 26 minutos aqui na Barra. Ele está nos Estados Unidos, Ele está no Japão, Ele está no mundo inteiro nesse mesmo horário. Ele é soberano. Ele sabe o que está acontecendo no mundo inteiro agora. Ele está aqui na Barra e está em qualquer lugar do mundo, nesse mesmo horário. Ele sabe o que está acontecendo comigo e com você agora.
E a conclusão do capítulo 21 para nós, de Apocalipse? A última palavra não permanece ao sofrimento, à morte ou ao pecado. A última palavra permanece a Deus. É a Deus que permanece. A última palavra. Nós não podemos desistir, eu e você, da caminhada. A mensagem central desse capítulo de Apocalipse 21 fala assim: o futuro é melhor do que você imagina. É o título do nosso devocional. Porque Deus já preparou um destino de glória para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Temos que ser fiel a Ele. Nosso Cristo Jesus. Você sabe o que é colocar seu filho sem pecado na cruz e ele receber o pecado do mundo inteiro, meu e seu, do mundo inteiro na cruz e ser crucificado? Imagina só isso. Você colocar seu filho, você que é pai sabe o que eu estou falando. É uma dor imensa. Eu imagino uma dor imensa isso aí. E ele colocou o filho dele na cruz, pagando o meu pecado e o seu, que antes de nós nascermos, nós já estávamos pecando. Que esse pecado nós trouxemos de Adão. Lá no Éden. E ele colocou seu filho na cruz, por mim e por você. E nós já pagamos nossos pecados e ainda eu e você continuar pecando ainda. Sabendo de tudo isso, ainda eu e você continuar pecando. Pecando com a sua esposa, pecando com seus filhos, pecando com seus familiares, pecando com o irmão, pecando com um amigo, pecando com um colega. Imagina isso. Ele colocou o filho dele que não tinha pecado algum, não tinha nada de pecado. Colocou no pé da cruz para crucificar o filho, para levar o meu pecado e o seu. Só imagina quem é pai aí na live. Isso aí. Pensou se colocar seu filho na cruz, se crucificar pelo mundo inteiro, levar o pecado do mundo inteiro? Uma dor que deve ser. É uma dor imensa. E ele fez isso por mim e por você. E ainda nós continuamos pecando. Olha isso. É, pessoal, não é brincadeira não. Coisa séria. E a frase final do nosso devocional é essa. Para mim e para você hoje, no dia 19 de julho. Suba a montanha. Veja o modelo e traga-o à terra. Construa a cidade. Olha lá. Até na palavra ele fala isso no nosso devocional. Temos que eu e você subir a montanha, ter a visão, trazer o modelo que nós vimos nesse monte, nessa visão, trazer a terra e construir a minha cidade e a sua. É isso que está falando na frase final aqui. Como eles subiram no monte, para ter a visão ampla. Eu e você tem que fazer isso, subir a montanha e ter a visão, para construir a cidade. Cada um de nós tem uma cidade, eu tenho a minha, você tem a sua. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e uma noite abençoada. Quero que ele revista você da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, com a armadura que ele nos deu. Quero que ele blinde você e sua família, aonde vocês estiverem. Blinde sua casa e cerque também com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar. Aonde vocês estiverem, seus familiares estiverem e sua casa também. Amém?